Oi, tudo bem? Estamos de volta aqui agora para falar sobre matemática. Então, nestes primeiros dias em que nós trabalhamos com a matemática, nós andamos bem devagar. Por quê? Porque a turma está, de fato, retomando, né? Depois de 2 anos em casa, gente, se a gente para pensar, quem está no 4º ano só esteve na escola quando estava no 1º ano, porque o 2º e o 3º foi online, certo? Então a gente tem muitas coisas para acertar lá na aula e isso está fazendo com que o nosso trabalho seja um pouquinho mais lento. A gente não viu muitas coisas, mas a gente conversou bastante. E a nossa primeira conversa em matemática partiu daqui, deste capítulo 1, né, da introdução desse capítulo que fala sobre estudando com os números e desta imagem que a gente tem, deixa eu puxar aqui, vocês têm no livro de vocês, que é a imagem de um estádio de futebol que fica na Bahia, na cidade de Salvador, que é o estádio Arena Fonte Nova, né? Tem um barulhinho aqui da minha máquina de lavar porque eu tô em casa, né? O estádio Arena Fonte Nova, ele foi, eu não vou dizer para vocês se ele foi, não tenho certeza se ele foi construído novinho ou se ele foi um antigo estádio reformado, mas a verdade é que ele ficou um estádio novo em folha, porque ele foi todo feito dentro dos padrões de empreendimento sustentável. Empreendimento sustentável é aquele empreendimento que se preocupa com o bem-estar das pessoas, mas ao mesmo tempo com o meio ambiente, em não causar nenhum tipo de como vou dizer, de desconforto para quem está no entorno, né? Para quem mora na redondeza, e não causar nenhum tipo de desconforto para quem vai estar lá dentro do estádio. Então é por isso que esse estádio, ele foi construído de forma que o ar passe, circule dentro dele, que a água, quando chove, que não empoce na grama, né, onde vai ser feito o jogo, que as pessoas que estão lá dentro tenham sombra, que não fiquem o tempo inteiro no sol, até porque Salvador tem muito sol, é muito calor. Então, uma série de regras que fazem com que determinados empreendimentos, determinados prédios, construções sejam consideradas sustentáveis ou não, certo? Muito bem. Aí esse nosso texto aqui do comecinho, esse amarelinho aqui na frente, ele vem dizendo que o Brasil ocupa o 3º lugar do ranking mundial em construções sustentáveis. Que nós temos 393 empreendimentos certificados e mais de 900 em processo de certificação, ou seja, sendo analisados. Que esse estádio tem 48 mil lugares sentados, para pessoas que vão estar sentadas, com uma cobertura por cima. Então vejam quantos números sobre quantos números a gente já falou só nesse rápido textinho, né? 3º lugar, 393 empreendimentos já certificados, mais 900 sendo certificados ainda nesse processo, 48 mil lugares, ou seja, 48 mil pessoas podem assistir a um jogo aqui, é muita gente. A gente fez um texto que, a gente não, na verdade, quem escreveu o livro, né? Mas nos deixou um texto que está recheado de números. E é isso que a gente vai falar agora, sobre isso, sobre como os números invadem a nossa vida no dia a dia. Os números do cotidiano, eles estão presentes em tudo que a gente faz, ok? No horário da nossa aula, na quantidade de alunos que temos na sala, no número da página que a tia diz, peguem aqui, página 88 e 89. Então tem número por todo lado. É disso que a gente vai falar. Virando a folha para a página 90, nós temos os números no cotidiano. Cotidiano significa o dia a dia da gente, que começa de manhã quando a gente acorda, encerra na hora que a gente vai dormir e que amanhã tem outro cotidiano e outro cotidiano e outro cotidiano. Então, os números estão presentes todo o tempo. E eles estão presentes, aqui na página 90, a gente tem as 4 formas como os números se apresentam para nós, como eles estão na nossa vida. Eles podem estar nas quantidades, e isso é importante lembrar, tá? Os 4 itens, quantidade, ordem, medida e código. É assim que eles vêm. Nas quantidades, quando eu digo, eu tenho 22 alunos na turma do 4º ano, tá? Mas fiquem só com os 22, não, nem pensa no 4º por enquanto. Eu tenho 22 alunos, 5 alunos se saíram muito bem na prova, outra quantidade. Daqui a pouco nós vamos para o recreio, vão ser 20 minutos de recreio. Olha o 20 aí aparecendo. A turma do 4º ano tem 5 professores que dão aula de todas as disciplinas. Olha o número aparecendo. O nosso colégio tem 600 alunos,
número de novo aparecendo. Então, o número pode aparecer várias vezes na nossa vida, expressando quantidade, tá? O número também pode aparecer expressando ordem. Por exemplo, aqui no livro diz, o menino pergunta, você vai a qual andar? E ela responde, vou ao 14º andar. Quando ela diz a ordem dos andares, ela está em que momento ela vai descer, ela está organizando os andares. Ela não diz assim, eu vou ao meu dentista e ele fica num andar desses aí, eu vou testar todos. Aí imagina, o dentista dela é no 14º andar, ela pega o elevador, ela desce no primeiro, olha, não tem dentista aqui. Entra de novo, desce no segundo, olha, não tem aqui. E assim vai, até chegar no 14º. Será que seria viável a vida dessa forma? Não, né? Na medida em que ela diz, eu vou ao 14º andar, ela já vai direto. Aperta ali no 14 do elevador e pum, chegou lá em cima. Então, essa ordem é muito importante na nossa vida. Quando a tia organiza a fila, por exemplo, e diz de menor a maior, aí eu olho, tem um grandão lá na frente, eu digo, onde é o teu lugar? Esse é o teu lugar? Pela ordem, tu não deverias estar no 3º lugar, né? Ou quando o time, vamos dizer, um time de futebol, os times que jogaram aqui, qual time ficou em primeiro lugar? Qual que ficou em segundo? Quem ficou em terceiro? Essa classificação determina quem é campeão e quem não é, certo? Então, nós temos ordem por tudo. O primeiro dia da semana, o último dia do mês, tudo isso é ordem, tá? Desculpa, não vamos usar a expressão último, vamos usar o 30º dia do mês, né? Por quê? Porque está me dando a ideia de último, mas eu estou falando do número 30 ordinal. Também o número pode exprimir uma medida. E tem várias medidas que nós usamos no nosso dia a dia. Qual a medida do teu pé? Quanto mede a tua pancinha? Qual a tua altura? Qual o tamanho da tua sala e da nossa sala de aula? Quanto mede a nossa sala de aula no entorno? Qual é o perímetro dela? Tem várias medidas. A mãe chama e diz, vai até a padaria, compra 1 quilo de pão, meio quilo de pão, 200 gramas de presunto. Então, os números estão presentes nas medidas. E por último, nos códigos. Os códigos costumam ser a parte que os alunos mais erram, mas também é muito fácil da gente identificar. Por exemplo, o telefone é um código. Eu não posso ligar para o Arthur e discar qualquer número. Para ligar para o Arthur, eu tenho que ligar o número do telefone do Arthur. É um código, como se fosse uma senha secreta. Pouquíssimas pessoas conhecem o número do telefone do Arthur, porque é um código. O meu endereço, o CEP da minha rua, o meu endereço é um código. Eu não passo para todo mundo. Imagina, só as pessoas que são minhas amigas ou que precisam me enviar alguma correspondência sabem o meu endereço. O número da minha casa, o número do prédio, o número do apartamento, o meu apartamento, meu endereço tem uma numeração extensa, inclusive, porque eu moro, veja bem, eu moro na Avenida Presidente Vargas, número 285. Então, quem quer chegar na minha casa precisa vir direto nesse número, certo? 285. Mas quando entra aqui, tem 440 apartamentos aqui. Olha o número de novo. Para achar o meu apartamento, tem que conhecer o código do meu apartamento, que é bloco D2, apartamento 406. E fora isso, se for alguém que está me mandando uma encomenda, uma compra, alguma coisa, ainda vai precisar conhecer o meu CEP da minha rua, que é 96.202.336, ou seja, 96.202, hífenzinho, 336. Veja quanto número para poder me achar. Isso é um código. E tem vários códigos que nós usamos. Então, os números expressam 4 situações: quantidade, medida, ordem e código. E vocês vão ter que saber interpretar em qual dessas situações está se enquadrando um determinado número que a gente está usando numa situação qualquer. Muito bem. Nós trabalhamos em aula com códigos de barra. Então, o código de barras, o nome já está dizendo, ó, o código de barras é esse aqui, que vem em todos os produtos. O nome já está dizendo, ele não expressa quantidade, ele não expressa ordem, ele não expressa, qual é a outra? Medida. Ele expressa um código. Então, a gente andou olhando nos livros na aula, o livro, o estojo, o lápis, a gente olhou tudo que a gente tinha na mochila e fomos procurar os códigos. O código é essa barrinha aqui e ela tem números que são específicos. Então, é importante lembrar, ó,
O primeiro número do código de barras, aqui nesse caso é o número 7, ele identifica em que país o produto foi feito, de onde ele vem. Nesse caso aqui, ele vem do Brasil, porque o número do Brasil é 7, tá? E o produto que nós estamos avaliando aqui é essa calça jeans, ó. Depois, o segundo número identifica quem é o fabricante, tá? Então, aqui nesse caso, 0013. Eu não sei o nome da empresa que fabricou, que confeccionou essa calça jeans, mas este número vai dizer que foi em, sei lá, empresa Calça Legal, tá? Faz de conta o nome da empresa. A Calça Legal tem esse número aqui, então quem pega já sabe quem foi o fabricante. O terceiro identifica o produto, tá? Então, que produto é esse? Porque a Calça Legal, ela não trabalha só com calça. Vamos trocar o nome da empresa, vamos trocar para um nome mais conhecido e que a gente vai poder identificar melhor a situação. Adidas. A Adidas é uma empresa, que estaria aqui o número dela, onde identifica o fabricante, Adidas. Acontece que a Adidas tem muitas falsificações. E as falsificações não têm esses números aqui corretos. Mas a Adidas, ela faz abrigo, camiseta, ela faz calça, ela faz tênis. Então, este número que diz que identifica o produto vai dizer se o que eu tenho aqui é uma calça, ou é um abrigo, ou é uma camiseta, ou é um tênis. Então, identifica o produto. E o último número é o dígito verificador. Ele valida a leitura do código. Sem esse número, o código vai passar no leitor de código e vai dar como falso. Então, não é um produto original, é uma falsificação. Esse código está em todos os produtos que tem dentro da nossa casa. Tudo que a gente compra tem um código de barras, tá? E o nosso livro sugere que vocês façam uma pesquisa aí nos produtos da casa e localizem os códigos de barra. E aí, nós fizemos os exercícios das páginas 91 e 92, formando frases em que os números apareçam nessas condições, indicando ordem, código, quantidade e tal. Depois nós entramos na página 93 no sistema de numeração decimal, tá? Muito bem. O sistema de numeração decimal, eu não vou poder me estender muito, porque meu vídeo está quase no fim e em 15 minutos o YouTube me corta. O sistema de numeração decimal é um sistema usado por nós, né? Ele organiza os números de 10 em 10. Por quê? Porque pensem se fosse um sistema que não tivesse uma organização de 10 em 10, eu tivesse que, de repente, escrever um número bem grande, tipo 156 milhões e 156 milhões. O prêmio da loteria hoje está em, não sei, mais de 150 milhões, tá? Porque acumulou. Então, se eu tivesse que escrever esse número e para cada situação eu precisasse de um algarismo diferente. O algarismo é o númerozinho, aquele que vai de 0 a 9. Seria praticamente impossível conhecer todos os números. Então, para que a gente pudesse conhecer todos os números, foi criado um sistema de numeração decimal, porque ele agrupa os números de 10 em 10, tá? Então, nós temos 10 algarismos que vão do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 algarismos, nós podemos construir qualquer número que a gente queira, até o infinito. É infinitamente possível construir números usando só esses 10 aqui. Então, vocês vão verificar uma coisa que vocês já conhecem, já viram com a tia Tarine, que é o sistema de unidades, dezenas e centenas. Vai além disso, o nosso quadro vai crescer, ele vai chegar a unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão, unidades de bilhão. A gente vai, sempre, porque os números são infinitos. Mas a gente vai trabalhar com isso aqui no material dourado, que a tia tem lá na escola, e que eu vou gravar um novo vídeo explicando para vocês como a gente entende a unidade, a dezena e a centena com o material dourado, tá bem? Isso está na página 93, vocês podem fazer os exercícios até a 97. 97, um minutinho que já vai terminar ali. Até a 97, isto. Até a 100. Até a 100 dá para fazer. Foi onde eu fui com a turma, tá bem? Tentem fazer exercícios até a 100, que é só ir usando os números pelo sistema,
e a gente volta a conversar sobre isso. Tchau!